Fala pessoal, e aí, como é que vocês estão? Hoje a gente vai dar continuidade ao conteúdo dos produtos notáveis e é de extrema importância que vocês tenham assistido à aula anterior, tá bom? Porque foi nela onde eu expliquei as coisas nos mínimos detalhes, certo? Lá tá tudo explicadinho. E nessa aula de hoje a gente vai usar conhecimentos e definições que foram apresentados na aula passada, tá bom? Então, se você não viu, corre lá para ver, corre lá para assistir, porque é importante, tá bom? Se tiver alguém aí dormindo, abaixa um pouco o volume, vai numa pedrada. Então vamos começar aqui. O segundo produto notável que eu quero apresentar para vocês é o quadrado da diferença, tá certo, pessoal? O quadrado a gente já viu lá na primeira aula, que é toda a potência de expoente 2. E diferença? Diferença, pessoal, nada mais é do que uma subtração do primeiro valor pelo segundo. Como assim, professor? Se eu pedir a diferença entre 10 e 2, o que é que você vai fazer? 10 menos 2. Dá quanto? 8. Então, 8 é a diferença do 10 pelo 2, tá bom? Entre 10 e 2. Então, diferença nada mais é do que uma continha de subtração, né? Do primeiro valor pelo segundo. E é justamente essa expressão que eu tenho aqui. Eu tenho A menos B, então a diferença de A entre A e B, e que está sendo elevado ao expoente 2, então é um quadrado, né? Então é o quadrado de uma subtração, o quadrado da diferença. Por isso que leva esse nome aí, tá certo, pessoal? Vamos desenvolver aí essa expressão, como é que vai ficar? Lembrando que um termo, quando está elevado a 2, está sendo elevado ao expoente 2, vai ficar ele vezes ele mesmo, né? Como a gente já viu na primeira aula. Gente, vou enfatizar aqui para vocês, se vocês não assistiram a primeira aula, volta lá e assiste, porque é importante, tá certo? É uma sequência aí que a gente devemos seguir. Então vai ficar a base da potência vezes ela mesma, a base é A menos B vezes A menos B, duas vezes, tranquilo? E aqui eu vou aplicar a distributividade. Esse A aqui vai multiplicar com o A de lá. Como é que vai ficar? Vai ficar A vezes A ao quadrado, né? Uma coisa ao quadrado é ela vezes ela mesma. A vezes A ao quadrado, tá bom? Depois você vai multiplicar o A com o B, tá bom? Só que não é B, é menos B, né? Tá vendo o sinalzinho aí na frente dele? O B tá negativo. Então, como é que vai ficar, professor? Vai ficar A vezes B, um positivo e outro negativo, né? Fazendo o jogo de sinal, vai ficar negativo. E agora? Agora pega esse menos B e multiplica com o A, né? Então, vai ficar B vezes A, negativo com positivo, negativo. E menos B vezes menos B, certo? Dois números negativos. O resultado dá um número positivo, né, pessoal? Então, vai ficar mais B vezes B, um número vezes ele mesmo, é a mesma coisa que ele ao quadrado. Então, vai ficar B ao quadrado, tá bom? B elevado a 2. Positivo, por quê? Fazendo um jogo de sinal, menos com menos, mais, pessoal. Show de bola? Dá para desenvolver mais isso aqui, professor? Dá para desenvolver sim. O que dá para fazer aqui? Você percebe que essa parcela é igual a essa parcela aqui, né? Como a gente viu lá na primeira aula, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Então, vai ficar A ao quadrado menos AB menos AB mais B ao quadrado. Um termo subtraído duas vezes, né, é menos duas vezes esse termo subtraído. Então, vai ficar A ao quadrado menos duas vezes AB, né? A vezes B. Mais B ao quadrado. Uma coisa aqui que eu preciso explicar para vocês, pessoal. Quando eu tenho duas incógnitas multiplicando, eu não preciso colocar o pontinho da multiplicação, né? Por exemplo,
Geralmente eu gosto de colocar em todos, mas às vezes eu não coloco. Esse pontinho aqui, ó, da multiplicação. Quando é entre uma incógnita, duas incógnitas, uma incógnita e um número, geralmente aí a gente não coloca, mas eu gosto de colocar. Tá bom? Então, às vezes você vai ver assim, ó, a A e o B na frente. Mas significa o quê? Que o A está multiplicando com o B. Tranquilo? E depois daqui, tem para onde ir? Não, aqui é o nosso desenvolvimento final. Então, foi que a gente chegou. Toda vez que eu tiver uma expressão como essa, uma subtração ao quadrado, né, eu vou ter como resultado essa parte aqui. O professor explica melhor aí. Vamos chamar esse A aqui de primeiro termo, tá bom? E esse B de segundo termo. Então, toda vez que eu tiver uma subtração de dois termos elevado ao quadrado, eu vou chegar como resultado o valor de A ao quadrado, no caso, o primeiro termo ao quadrado, menos duas vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Tá bom, pessoal? Esse aí é o resultado do quadrado da diferença. Mais uma vez, toda vez que eu tiver essa expressão aqui, né, o primeiro e o segundo termo sendo subtraído, elevado ao quadrado, eu vou chegar como resultado o quadrado do primeiro termo menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Isso é para facilitar, professor? É para facilitar, certo? A gente já viu que isso aqui vai... Se a gente aprender isso aqui, a gente vai pular todas essas etapas aqui, ó. Todas essas outras etapas a gente pode pular, tá bom? Vamos lá? Vamos para alguns exemplos aqui, vamos resolver alguns exemplos. O primeiro exemplo aqui que eu trago é para desenvolver esses produtos notáveis aí. O primeiro deles é y menos 3 ao quadrado. É uma diferença aqui, né? Como você pode ver. Quem é o primeiro termo? Y. Quem é o segundo termo? 3. Então, como é que vai ficar? Quadrado do primeiro, no caso y, menos duas vezes o primeiro, que é y, vezes o segundo, que é 3, mais o quadrado do segundo. O quadrado do segundo é 3, 3 ao quadrado. Dá para desenrolar mais, professor? Dá. Olha só, dá para fazer 2 vezes 3, né? Então, baixa aqui o y ao quadrado, não tem muito o que fazer com ele. Menos 2 vezes 3, 6, né? 6y. Mas e também dá para resolver 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. Show de bola? Dá para fazer mais alguma coisa? Não. Isso aqui é o desenvolvimento máximo que eu posso fazer saindo dessa expressão aí. Show de bola? Saindo desse produto notável aí. Saindo desse quadrado da diferença. Vamos aqui para o segundo exemplo. Vamos lá, quem é meu primeiro termo? Meu primeiro termo é x. Quem é o segundo termo? O segundo termo, eita, professor, é o 2 ou é o y? É os dois juntos, tá bom? Então, vamos aplicar aqui a regrinha do produto notável. Quadrado do primeiro, o primeiro é x, menos duas vezes o primeiro é x, vezes o segundo é 2y. Tá vendo aqui, pessoal, que não tem aqui o pontinho da multiplicação, certo? Quando se tratar aqui de uma incógnita e um número, ou então duas incógnitas, nem sempre a gente precisa colocar, tá bom? Então, coloca aqui vezes o segundo termo, que é 2y, vou colocar aqui a multiplicação, tá bom? Esses números estão sendo todos multiplicados, né? Esses termos, melhor dizendo, estão todos eles sendo multiplicados. E mais o quadrado do segundo. Quem é o segundo? 2y. Tá bom? Tá aqui a multiplicação elevada a 2. Show de bola? Vamos desenrolar aqui agora. Dá para desenrolar o quê? Dá para desenvolver o quê? 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4, né? Baixa o x ao quadrado, não tem o que fazer com ele. 4 vezes x vezes y, né? 4xy. Mas e esse 2 aqui vem para a potência, tanto do 2 quanto do y. 2 ao quadrado vezes y ao quadrado, tá bom? Faz a distributiva aí da potência, do expoente, né? Melhor dizendo.
2 ao quadrado, pessoal, é quanto? 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4, tá bom? Então vai ficar x ao quadrado menos 4xy mais 4 vezes y ao quadrado. Então, esse aqui é o desenvolvimento máximo que eu posso chegar aqui para essa expressão. Então, isso aqui nada mais é do que x ao quadrado menos 4xy mais 4 vezes y ao quadrado. Tá bom, pessoal? Se não fosse esse produto notável, mais uma vez, eu ia demorar muito para chegar nesses dois resultados aqui. Por quê? Porque daqui eu tinha que fazer o que? Eu tenho que fazer y menos 3 vezes y menos 3. Aplica a propriedade distributiva. Aí vai dar um bocadinho de conta, né? Então, aplicando o produto notável nesses desenvolvimentos aí, reduz bastante o tempo de resolução, né? Que é justamente uma das finalidades dos produtos notáveis, tá certo, pessoal? Vou apresentar aqui para vocês agora o terceiro produto notável. Já, professor? Já. Tá bom? Para o vídeo aí não ficar muito longo. Qual é, professor, o terceiro produto notável? É o produto da soma pela diferença. Professor, explica aí o significado dessas palavras. Produto a gente já viu que significa uma multiplicação, né? Produto é uma multiplicação de dois ou mais valores. Soma é a continha de mais, né? A adição. E diferença é a subtração de dois termos. Então, o que é que eu vou ter? Eu vou ter uma soma que está sendo multiplicada por uma subtração. Então, toda vez que eu tiver uma expressão nesse formato aí, eu vou ter o produto da soma pela diferença. Vamos desenvolver aí, pessoal. Aqui dá para aplicar a distributiva, A vezes A, né? Vai ficar A ao quadrado. Depois, A vezes menos B, faz aí o jogo de sinal, vai ficar negativo, menos AB, né? Depois B positivo com A positivo, então vai ficar todo mundo positivo, aqui é B vezes A. E por fim, B vezes menos B, né? Vai ficar B ao quadrado, né? Um número vezes ele mesmo ele elevado ao expoente 2. O primeiro B está positivo e o segundo está negativo. Positivo com negativo, negativo. O que dá para fazer? Com esse aqui, não dá para fazer nada, baixa. Observe que esse produto é o mesmo produto que esse aqui, só que um está positivo e o outro negativo, né? Então vai ficar aqui menos AB, mais a ordem dos fatores não altera o produto, eu posso colocar o A no começo, o A na primeira passada e o B na segunda. Menos B ao quadrado. Tranquilo. Pessoal, tem um AB positivo menos AB negativo, né? Então, tem um ele menos ele mesmo, né? Então, se eu tenho aqui 3 e subtraio 3, vai dar quanto? Dá 0. Se eu tenho 10 e subtraio 10, vai dar 0. Se eu tenho AB positivo, que é essa parcela aqui, e eu subtraio um AB, que é essa parcela aqui, vai dar quanto? Ela menos ela mesmo vai dar 0, né? Então, quando eu fazer a operação aqui dessas parcelas aqui centrais, isso aqui vai dar 0. Então, vai sobrar quem? Vai sobrar A ao quadrado menos B ao quadrado. Esse produto notável aqui, pessoal, é o mais fácil que eu acho, certo? De se compreender. Por quê? Porque você vai ter aqui o primeiro termo, que é o A, né? E o segundo termo, que é o B. Então, você vai ter como resultado dessa expressão o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Show? Então, esse aqui, para mim, é o mais tranquilo aí de se compreender. Show de bola? Vamos fazer alguns exemplos. O vídeo já está ficando longo. Pessoal, se eu estou sendo assim rápido, você pausa um pouquinho, tá bom? Volta no que você não entendeu. E qualquer coisa, deixa aí as dúvidas aí nos comentários. Vamos lá.
Olha só, aqui eu tenho um produto, uma multiplicação de uma soma por uma subtração, produto da soma pela diferença. Vamos aplicar o que a gente aprendeu? O resultado disso aqui vai ser o quadrado do primeiro termo, y ao quadrado, menos o quadrado do segundo termo, 3 ao quadrado. Show de bola, professor? Show! Tem mais o que fazer? Resolve isso aqui e acaba, ó. Não tem o que fazer com y ao quadrado, baixo, menos 3 ao quadrado, 9. Show? Olha esse daqui, ó. Esse aqui tá nos livros aqui, com certeza essa relação aqui é muito importante, essa expressão é muito importante, aí tá em todos os livros. Observe, né? É uma soma multiplicada por uma diferença. Quadrado é o produto da soma pela diferença. Como é que a gente vai desenvolver isso aqui? O resultado sempre é o quadrado do primeiro termo, que é x, menos o quadrado do segundo termo, que é 1. Certo? Quanto é que é 1 ao quadrado, pessoal? 1 ao quadrado é 1. 1 vezes 1, né? Um termo vezes elevado a 2, né? É ele vezes ele mesmo. Então, isso aqui nada mais é do que 1 vezes 1. 1 vezes 1, 1. Show de bola? Tem mais o que fazer? Não, pessoal, não tem mais o que fazer. Então, essa aqui é a nossa expressão desenvolvida desses produtos notáveis aí. Tá certo? Pronto, pessoal. Foi apresentado aí para vocês 3 produtos notáveis, tá bom? Quadrado da soma, quadrado da diferença e produto da soma pela diferença. Tranquilo? Na próxima aula aí, que vai demorar um pouquinho para produzir, porque eu estou um pouco atarefado, mas logo mais na próxima semana vai sair vídeos com resolução de exercício, tá bom? A gente vai trabalhar aí esses 3 produtos notáveis aí para fixar na mente, porque matemática a gente só aprende resolvendo, rabiscando, fazendo conta, tá bom? Então aguarde um pouquinho aí que eu vou produzir os vídeos de exercício, de resolução de exercício. Curtam o vídeo e se inscrevam no canal, tá bom? Vou deixar aqui já o link aí das próximas aulas. Valeu!